Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo de Êxodo, capítulos 11 e 12. Aconselho-te a assistir aos vídeos desde o princípio, desde Êxodo capítulo 1. Estarei deixando a playlist de Êxodo anexada nos cards. Depois de tudo que já vimos e das pragas que Deus enviou ao Egito por meio de seu servo Moisés, a fim de libertar o seu povo que estava sendo escravizado no Egito desde a época que José do Egito, filho de Jacó, havia falecido. E nos primeiros versos, Deus diz a Moisés que enviará ainda uma última praga. 9 pragas já haviam ocorrido e Deus enviaria ainda mais uma praga, já que mesmo depois todas as pragas, Faraó não cedeu e não deixou o povo de Deus ir embora. E por isso Deus estava aplicando essa punição ao povo egípcio, por causa da dureza do coração de Faraó. No verso 3 é dito que Moisés se tornou um homem muito respeitado na terra do Egito, por causa de todos os seus feitos. O povo acreditava nele. E por isso Deus pede para que Moisés diga ao povo egípcio para que eles deem joias, ouro e tudo que fosse de valor, para que se cumprisse também a profecia dita nos capítulos anteriores, que de mãos vazias o povo de Deus não sairia do Egito. E o povo egípcio, com medo de Moisés, com medo do Deus de Moisés, entregou-lhes muitos pertences. Já no verso 4, Deus explica qual será a última praga. E ele explica que, por volta da meia-noite, ele passará pelo Egito, por todas as casas. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Primogênito aqui é aquele que nasceu primeiramente. É o filho mais velho. Mas também dos primogênitos dos animais, Deus também mataria. Mas que do seu povo nenhum morreria. E só então Faraó cederá e expulsará o povo de sua terra. E assim, o capítulo 11 é concluído. Analisemos o capítulo 12. Aqui nesse capítulo, Deus intitula uma nova comemoração para o seu povo, que será a comemoração da Páscoa. E explica como ela deverá ser realizada de geração em geração. E esse passaria a ser o primeiro mês do calendário judaico. E o povo, cada família, deveria matar um cordeiro nesse dia para comemorar a Páscoa. E Deus explica especificadamente como esse cordeiro, que poderia também ser um cabrito ou um corneirinho, deveria ser sacrificado para servir de alimento no dia da Páscoa. E ele dá uma ordem explícita para aqueles dias em que eles estavam no Egito. E qual foi essa ordem? Ele disse que o povo pegaria o sangue do cordeiro e passaria esse sangue nos umbrais das portas de suas casas, para que quando o Espírito de Deus viesse à terra do Egito à meia-noite para matar os primogênitos,
onde o espírito visse que havia o sangue do cordeiro, ele passaria por cima daquela casa e não tocaria naquela casa. Vale ressaltar que tudo isso já era um prenúncio do futuro, do que viria, pois o cordeiro aqui e o seu sangue representam Jesus Cristo, que viria no futuro. Um fato interessante é que na cultura egípcia, nas portas estavam escritos nomes de deuses. O objetivo era proteger aquela casa. E o povo hebreu, o povo da descendência de Jacó, o povo de Deus que estava sendo escravizado e também tinha as suas próprias casas, já que a escravidão daquela época muitas vezes não era igual à escravidão que tivemos, mas lá todos tinham a sua própria casa, era uma espécie de servidão em que eles ganhavam o seu salário. Porém, é dito que tão grande era esse processo de servidão que os hebreus realizavam para os egípcios, que deixou de ser apenas um serviço e passou a ser escravidão. E quão grande era essa escravidão que o povo de Deus sofria pelas mãos dos egípcios. E como eu havia dito, nas portas das casas haviam escritos de nomes de deuses pedindo proteção. E quando Deus pede para que o sangue do cordeiro seja derramado sobre essas portas, aquele que fizesse isso também estaria demonstrando que não acreditava nos deuses dos egípcios e que acreditava somente no Deus de Moisés. E então Deus vem à meia-noite, faz o que havia prometido, e somente então Faraó pede para que Moisés leve o seu povo embora. Nos próximos versos, temos uma série de ordenanças de como deveria ser a Páscoa, com todos os seus detalhes específicos. Hoje, porém, nós cristãos não precisamos mais comemorar a Páscoa como antigamente, já que hoje, após a vinda de Jesus, temos a Santa Ceia. A Santa Ceia veio para cumprir aquilo que a Páscoa havia profetizado, digamos assim, com o sangue do Cordeiro, que já havia sido morto. E agora, no lugar da Páscoa antiga, em que se sacrificava um cordeiro, dentre uma série de detalhes que deviam ser observados, hoje temos a Santa Ceia do Senhor. E quanto à Páscoa que temos, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo, com ovos de Páscoa, de chocolate, coelhos, de onde veio essa tradição? Bem, possivelmente essa tradição veio de alguma cultura pagã, ou talvez simplesmente por conta do capitalismo impuseram essa prática de comprar ovos de chocolate. E isso não deixa de ser uma maneira que Satanás utiliza para desviar o foco principal do que é a Páscoa, a origem dela, que começou no passado e se cumpriu com o sangue do Cordeiro, que foi Jesus Cristo. E hoje temos a Santa Ceia. Então, a Páscoa que temos hoje, ao meu ver, ela pode ser sim comemorada por quem gosta, mas de maneira alguma tem origem bíblica. A Páscoa que temos hoje está totalmente deturpada. A verdadeira Páscoa é com o pão e o suco de uva, o pão e o vinho, como representamos, na ceia do Senhor, que geralmente é realizado nas igrejas
ou em comunidades cristãs, cristãos que se unem para praticar essa liturgia. E o número deles que saíram da terra do Egito, segundo o verso 37, somente homens eram 600.000, sem contar as crianças. É o que está escrito no verso 37. E também com eles foi um grande número de ovelhas e de bois. E assim o povo que era escravizado partiu com Moisés embora do Egito para o deserto. E o tempo que eles moraram no Egito, desde a época de José do Egito, foi de aproximadamente 430 anos. E nos últimos versos, Deus ordena, explica que nem todos poderão comer da Páscoa. E cita uma série de ordens. E ao meu ver, isso deve ser aplicado ainda nos dias de hoje quanto à nova Páscoa, que é a Santa Ceia, de que nem todos podem comer da Santa Ceia, a não ser que sejam convertidos. Apesar de que esse tópico é um tanto divergente dentre os cristãos. De qualquer maneira, Deus pede para que o povo daquela época, que comemorava a Páscoa, sacrificando um cordeiro, que apenas eles, o seu povo, comesse da Páscoa. E hoje, penso eu que apenas o seu povo deve comer da Santa Ceia do Senhor. E aqui concluímos também o capítulo 12, juntamente com o capítulo 11 do livro de Êxodo. Nos vemos nos próximos capítulos.